mais trabalhar aqui um pouquinho com a nossa revisão, né, de véspera de prova, uma revisão super importante para você, para trazer aqueles aspectos que têm maior chance, maior incidência na tua prova. E com certeza a gente não pode deixar de levar em consideração as alterações que tiveram no nosso estatuto em 2022. A FGV ela tem a prática de cobrar o que está sendo atualizado, tanto no Código de Ética, como no Regulamento Geral e como no Estatuto. E esse ano, particularmente, nós temos aí grandes novidades, né? Foram vários artigos alterados e esses artigos merecem aqui nossa total e completa atenção. E claro que a gente vai trabalhar com aqueles temas que têm mais relevância, né? Juntar aí as duas coisas, aquilo que a FGV já gosta de cobrar e aquilo que foi atualizado nesses temas. E, obviamente, a gente tem que começar com o direito dos advogados. Como eu falei para vocês já em nossas aulas, direito dos advogados é a matéria mais cobrada da FGV. Acho que pouquíssimas provas vieram sem algum direito, né, alguma prerrogativa da advocacia. E com certeza a gente merece aqui dar completa e máxima atenção. O artigo 7º, que é onde estão as nossas maiores prerrogativas, né, onde se concentram e tem intitulado aí no próprio caput como direitos dos advogados, ele traz aí vários direitos e dentre eles alguns foram alterados agora em 2022, dando aí uma grande importância, né, às prerrogativas do advogado na defesa de clientes, principalmente esses clientes que estão sob investigação. O inciso 2, ele já fala da inviolabilidade do nosso local de trabalho, né? Não pode haver busca e apreensão no local de trabalho do advogado, né, no escritório do advogado. O material, os objetos de uso de trabalho do advogado não podem ser apreendidos. E aí a gente vai ter algumas exceções, e essas exceções precisam estar muito claras, né? Essas exceções elas vão levar em consideração sempre que existir indício de prática de crime por parte do advogado em conluio com algum cliente dele. Esses indícios, tá, não podem ser fixados com base em delação premiada, sem que haja nenhum outro meio de prova que corrobore com aquilo que foi afirmado pelo colaborador. Ou seja, uma mera delação, uma mera afirmação do colaborador não é indício suficiente para poder determinar a busca e apreensão no escritório do advogado. Primeira observação que a gente tem que fazer: há a necessidade de se corroborar essa colaboração com outros meios de prova, ok? Muito bem. Existindo os indícios necessários para que essa busca e apreensão seja determinada, a gente vai ter aí alguns desdobramentos que o nosso estatuto traz, justamente para poder tentar garantir uma maior legalidade, uma maior segurança para a nossa atuação. Esses desdobramentos já estavam previstos em jurisprudência, já vinham sendo discutidos há muito tempo pela doutrina, mas o nosso estatuto incorpora aí numa redação expressa legal para que a gente possa invocar no momento correto e com certeza a FGV está de olho aí nessas alterações, porque foram várias alterações, né? Alguns parágrafos, a partir do 6º, a gente tem aí 6º A, 6º B, 6º C, para poder tentar organizar melhor essas ideias. O que o parágrafo 6º do artigo 7º traz? Ele traz exatamente essa exceção que eu estou falando para vocês. O inciso 2º impõe que é vedada a busca e apreensão e o parágrafo 6º ele vai trazer a exceção para essa busca e apreensão, quando o advogado estiver em conluio com o seu cliente. E aí, nesse caso, nós vamos poder ter uma busca e apreensão no escritório do advogado. Primeiramente, são os documentos que envolvem aquele cliente que podem ser, né, apreendidos. Os documentos de outros clientes devem estar salvaguardados, ou seja, não podem ser objetos de busca e apreensão. Apenas os documentos que envolvem o cliente, coautor, com o advogado, que podem ser apreendidos. Para que isso aconteça, há a necessidade de um representante da OAB para cumprir esse mandado de busca e apreensão. A OAB precisa ser oficiada para que ela indique esse representante para cumprir o mandado de busca e apreensão. Esse representante vai acompanhar a autoridade policial, entrar juntamente com a autoridade policial no escritório onde essa busca e apreensão vai acontecer e orientar os policiais quanto ao que é documento que estará no mandado de busca e apreensão de forma descrita e pormenorizado. Primeira observação, não pode ser um mandado de busca e apreensão geral, genérico. Eu tenho que dizer o que será apreendido. E o advogado, representante da OAB, está ali justamente para garantir que
que serão aqueles documentos, aquilo que está, né, aqueles instrumentos de trabalho que estão descritos no mandado de busca e apreensão, de forma pormenorizada, tá, que serão apreendidos. Primeira observação que você precisa estar aí atento. A segunda observação é que esses documentos, eles não podem ser de outros clientes estranhos àquela relação jurídica, tá? Apenas daquele cliente envolvido no crime que está sendo investigado. Outra observação que você precisa também estar bastante atento é que essa apreensão que vai ser feita, ela tem que estar garantida por uma cadeia de custódia, ou seja, esses documentos eles precisam estar de alguma forma seguros. E a análise desses documentos precisa ser feita também na presença de um advogado. Sempre que o volume ou a quantidade de bens apreendidos for muito grande e não for possível, naquele momento em que o mandado está sendo cumprido, analisar se é ou não de outros clientes, é necessário que exista ali uma guarda daqueles documentos, né? A gente precisa garantir essa cadeia de custódia, para que no momento correto, no momento em que há equipe técnica, tempo e pessoal suficiente para fazer essa análise, seja feito, mas também na presença do representante da OAB. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para você? Eu preciso de um representante da OAB para cumprir o mandado de busca e apreensão, e se o volume, a quantidade de bens apreendidos for muito grande, a ponto de inviabilizar tecnicamente a análise desses documentos, para se ter a garantia do que está sendo apreendido e se realmente está sendo guardado, né, o sigilo dos outros clientes, há a necessidade de se garantir a cadeia de custódia desses documentos, né, desses bens apreendidos, que pode ser além de documentos, e marcar uma data para que seja analisado na presença do representante da OAB. Então, eu levo para um lugar seguro, onde vai ficar ali guardado, ninguém analisa, ninguém faz nada, tá? Garantindo aí essa custódia. E no momento correto, onde eu tiver pessoal, tempo e disponibilidade, marca-se a data para que aquela análise seja feita. Eu preciso de um prazo para poder organizar essa disponibilidade de uma pessoa, de um representante da OAB, para estar ali naquele momento acompanhando e analisando esses documentos. E esse prazo ele é de 24 horas. Então, a OAB ela tem o direito, né, de guardar aí 24 horas para se organizar e indicar um representante. Em outras palavras, a autoridade competente vai ter que comunicar a OAB para indicar um representante 24 horas antes da data para analisar aqueles documentos que foram apreendidos e que tecnicamente não podiam ser analisados no momento da busca e apreensão. Tudo bem? No entanto, é possível que, por conta da urgência, né, esse prazo de 24 horas seja mitigado. Eu tenho aí um momento de análise menor do que 24 horas a partir da comunicação da OAB. Então, a autoridade competente comunica à OAB, indicando os motivos da urgência e justificando que não é possível guardar 24 horas, mas que em tal hora, em tal local, a análise do documento será feita. E aí a OAB, mais uma vez, tem o direito de indicar representante. Então, nós indicamos representante para poder acompanhar o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Nós indicamos representante quando aqueles documentos não puderem ser analisados no momento, tá? Para que acompanhe-se a análise desses documentos posteriormente. O prazo para isso daí é 24 horas, mas eu posso também mitigar esse prazo de 24 horas, comunicando a OAB com menos tempo, né? Ou seja, antes dessas 24 horas, mas garantindo o espaço para que o OAB indique um representante para acompanhar esses documentos. Ou seja, pessoal, analisar se há realmente a guarda do sigilo de documentos de outros clientes ou de documentos que não estejam descritos no mandado de busca e apreensão é algo que a OAB sempre vai ter por prerrogativa, tá? Seja no prazo de 24 horas, seja com menos de 24 horas, seja em momento e local posterior ao cumprimento do mandado de busca e apreensão. Tudo bem? Tudo tranquilo até aqui? Bom, eu acho que isso aí é importante, tá? Se isso for descumprido, seja porque se impediu que o advogado acompanhasse ou não se atendeu à orientação do advogado, esse representante da OAB que disse, olha, isso aqui não está no mandado, ou isso aqui é de outro cliente, ou isso aqui está cobertado pelo sigilo, e ainda assim for feita a apreensão daquele documento, é necessário se fazer um relatório
com o nome do servidor responsável por aquela apreensão e aí o encaminhamento à própria OAB, né, para a representação criminal. Hoje é também previsto como crime, que foi uma alteração também agora em 22, já havia essa previsão, mas majorou-se o prazo, né, majorou-se o tempo da pena. Não é mais como era antigamente, agora nós temos de 2 a 4 anos, tá, de reclusão esse crime por violação à prerrogativa de advogado, tá? Então, não deixem de dar aí atenção a esse parágrafo 6º, ele vem recheado de detalhes. Tentei aqui trazer de alguma forma mais didática para você poder conseguir entender melhor essa redação, tá? Mas leiam, que geralmente a FGV gosta de cobrar a literalidade do artigo dentro de um caso concreto. Não há aí grandes complexidades, tá certo? Bom, dando continuidade a esse tema e a algumas alterações que aconteceram no nosso código, a gente também tem que pensar na sociedade de advogado. Foi algo também que precisou ser reformulado justamente por conta da, digamos assim, da realidade, né, que a advocacia vive atualmente, trazendo aí algumas alterações, algumas modificações que a gente precisa estar atento. A primeira delas é algo que eu acho que pode gerar uma certa confusão. Primeiramente, sócio só pode ser sócio de uma sociedade por seccional, tanto faz se for sede ou filial. Então, eu, Arsênia, só posso ser sócia de uma única sociedade de advogados na seccional do Ceará. Tanto faz se é sede, se é filial, eu não posso me associar, eu não posso virar sócia de uma outra sociedade de advogados, nem que ela seja unipessoal, tá? Unipessoal é aquela que é comigo mesma. Então, por seccional, sócio, você só poderá ser de uma única sociedade. No entanto, se você estiver na figura de associado, você poderá se associar a mais de uma sociedade de advogados por seccional. E qual é a diferença do sócio para o associado? O sócio é aquela figura regular do direito empresarial, né? Aquele que vai receber dividendos, que vai estar ali tirando prolabore, né? Aquele sócio que vai participar realmente do quadro societário. O associado é aquele parceiro, aquele que vai receber por conta da sua produtividade. Então, ele leva um cliente para a sociedade ou ele trabalha em um caso em que a sociedade que angariou aquele cliente, tanto faz. Essa parceria, esse associado que trabalha por resultado, tá? Hoje é uma figura muito comum nos escritórios. A figura do advogado empregado está cada vez mais rara, né? Presente apenas nas pessoas jurídicas que não são sociedades de advogado, mas nas sociedades de advogado o associado é hoje regra, né? E o que esse associado tem de diferente do advogado empregado? Ele não cumpre jornada de trabalho, ele não tem direito trabalhista, ele vai receber uma remuneração baseada no resultado, né? Numa participação de resultado que a sociedade recebeu naquelas causas. Esse associado, ele vai ter um contrato. Nesse contrato, tudo isso está no estatuto, tá, gente? É a alteração atual. Nesse contrato, eu tenho que descrever quem são as partes, né? Tanto a sociedade que está contratando aquele associado, como o próprio associado. Eu tenho que dizer como é a forma de participação, né? Nos resultados que esse associado vai receber, qual é a porcentagem que ele vai estar ali. Isso é de livre pactuação, tá? Entre os advogados e a sociedade. Eu vou dizer se é permanente, se é algo temporário, ou seja, eu tenho que trazer aí alguns detalhes, mas principalmente esse contrato de associado, ele não pode ter nenhuma característica de contrato seletista, ou seja, de contrato de um advogado empregado. Então, aquelas 5 características da relação de emprego, né, que a gente sabe, subordinação, aquela ideia da alteridade, nada disso vai estar presente no contrato de associado. Eu preciso ali deixar muito claro que aquele associado que participa nos resultados da empresa, ele não tem um vínculo empregatício, tá? Nem para os bônus, nem para os ônus, né? Nenhum dever de empregado pode lhe ser exigido e nenhum direito de empregado pode ser exigido da sociedade. Ah, mas eu quero pactuar uma 13ª parcela na participação de resultados desse associado. Show, sem problema nenhum. Benefícios são possíveis. O que eu não posso é ali estar exigindo ônus, tanto da sociedade como do próprio associado, baseado numa relação de emprego, tá certo? Então, esse meu contrato de associado, eu posso celebrar em mais de uma sociedade por seccional, sem problema algum, tá?
E isso significa o que, Arsênia? Que eu vou poder estar me associando na participação de resultado com várias sociedades. Não há ali a necessidade de uma dedicação exclusiva, muito embora ela possa ser pactuada. É possível, então, mas não é obrigatório, que esse associado esteja aí celebrando esse contrato de associado com mais de uma sociedade, tá certo? Não tem problema nenhum que isso aconteça, desde que haja esses regramentos que a gente falou do contrato de associado, tá certo? A sociedade unipessoal, que é uma alteração de 2016, é aquela sociedade que eu faço comigo mesmo, tem que ter nome, prenome do advogado e a indicação que aquela sociedade é uma sociedade unipessoal, tá? Não, justamente para poder diferenciar das outras sociedades que existem, né? Que são aquelas sociedades plurimas com mais, com pelo menos 2 sócios, tá? A sociedade que tem pelo menos 2 sócios, ela também pode se desfazer e um desses sócios levar as suas cotas para formar uma sociedade unipessoal, tá? Isso aí é uma liberalidade também que existe desde 2016 e para que você entenda, digamos que eu tinha uma sociedade de 99% de cotas societárias minhas e 1% do meu sócio. Nós desfazemos essa sociedade e eu levei as 99%, as minhas 99 cotas para a minha sociedade unipessoal. É isso que o Estatuto quis garantir, que fosse possível se resguardar essas cotas societárias anteriormente, né, numa sociedade plural para a sociedade unipessoal, quando existia aquele regime de sociedade unipessoal, desde que eu tenha nome ou prenome, ou nome e prenome, e a indicação de sociedade individual de advogados, tá certo? Esse contrato de sociedade, ele é averbado na própria OAB, na seccional da OAB. Eu preciso indicar ali quem são os sócios, tá certo? Os sócios que tiverem algum impedimento ou alguma incompatibilidade temporária vão precisar ter averbado nesse contrato a declaração desse impedimento. Por exemplo, a sócia Arsênia Breckenfeld, ela é procuradora do Estado de Pernambuco, não podendo advogar contra a Fazenda Pernambucana, pronto. Ou uma incompatibilidade temporária. Digamos que eu assumi um cargo de assessor de algum ministro. Eu estou ali num cargo de vínculo temporário, né, não permanente, portanto eu vou pedir uma licença. Eu não preciso me retirar da sociedade, tá? Isso é averbado no meu contrato societário, coloca-se uma cláusula de que há ali uma incompatibilidade temporária, mantenho-me no contrato social, no entanto, não poderei fazer nenhum tipo de propaganda ou ter qualquer divulgação da minha permanência na sociedade enquanto eu estiver naquela minha situação de incompatibilidade. Então, é como se o sócio estivesse congelado, tá? Ele não pode atuar porque ele está em licença, por conta que a incompatibilidade ela é temporária, e ele, como não pode atuar, ele não pode também estar ali, de alguma forma, na publicidade da sociedade ou sendo divulgado como participante da sociedade ou causas que levem aí o seu nome como participante, tá certo? Tanto o sócio como o associado, eles podem sair da sociedade, tá? Esse contrato societário, esse contrato de associado podem ser desfeitos. E aí sempre gera uma dúvida em relação a como fica a minha remuneração, né? Caso eu saia, caso seja desfeito aquele meu contrato. O que o nosso estatuto tentou trazer agora em 2022 foi garantir que esses honorários do advogado, que deixa de ser associado, que deixa de ser sócio, e ainda complementando aqui já para o caderno de vocês ficar bonito, né? Até mesmo daquele advogado que sofre um distrato, tá? Ou uma revogação de mandato, esses honorários eles ficarão preservados proporcionalmente ao serviço que foi prestado. Então, não é porque eu saí da sociedade que eu deixo de receber. Vou receber proporcionalmente ao serviço que for prestado. Mesmo e ainda que esses meus honorários tenham sido pactuados sob êxito, tá? Então, digamos que eu pactuei que naquela causa eu receberia 20% do valor da causa caso tivesse êxito, ou seja, procedência, né, naquele meu pleito. Saí da sociedade antes dessa decisão judicial, saí da sociedade antes que isso fosse reconhecido. Tenho direito àqueles honorários? Tenho. Tem direito também aos honorários, é o que o nosso estatuto vem
garantindo que mesmo após a saída, os honorários recebidos, né, por conta de êxito, eles se mantêm devidos ao advogado que se retirou, seja na figura de sócio, seja na figura de associado, seja na figura de advogado contratado, tá? Que teve aí o seu vínculo quebrado por um distrato ou por uma revogação de mandato. Tudo bem? Tranquilo? Bom, em relação à sociedade, a gente precisava tratar disso daqui, tá? Vamos falar um pouco também sobre o advogado empregado. Teve aí algumas alterações, meio que tentando organizar melhor o que já existia no nosso estatuto. Primeira delas, nenhum advogado empregado, por exemplo, contratado para trabalhar numa indústria de roupa, ele vai poder pegar uma causa do seu chefe, como por exemplo o divórcio dele ou uma ação de guarda. Ele está contratado para prestar aquele serviço jurídico, para assessorar juridicamente aquela pessoa jurídica, tá? Não sendo obrigado, portanto, a atuar de forma extra, né, contratual. Ele não é obrigado a atuar de forma extra contratual. E quando eu falo que ele não é obrigado, é porque é possível que ele atue, desde que ele contrate honorários para aquilo. Então, o chefe quer que aquele advogado que lhe é de confiança, que trabalha na sua empresa e que ele acredita e confia no seu trabalho, faça o seu divórcio. Não tem problema nenhum. Contrata aquele advogado, né, para fazer o seu divórcio. O que não pode é o tal do aproveita, né? Aproveita que tu está trabalhando aqui na empresa e faz aqui o meu divórcio. Não pode. Ele não é obrigado, portanto, a atuar aí nessas demandas extra-contratuais, a não ser que sejam pactuados honorários para isso daí, tá? Esse advogado, ele vai ter uma jornada de trabalho quando fora de sociedade de advogados, tá? Porque a de sociedade de advogados eu posso até uma jornada menor, mas quando fora de uma sociedade de advogado, esse advogado empregado, ele tem uma jornada de 8 horas diárias e 40 horas semanais, tá? A hora extra desse advogado, ela é remunerada a 100%, não é os 50% da Constituição. E o nosso horário noturno, ele é remunerado em 25% e inicia às 20 horas da noite, né? 8 horas da noite e termina às 5 horas da manhã. E qualquer horário que você esteja à disponibilidade, né, da pessoa jurídica contratante, né, aquela que está ali contratando como advogado empregado, qualquer hora que esteja ali à disponibilidade, conta como hora de serviço, tá certo? Mantém-se a independência técnica desse advogado, o advogado continua responsável, tá, pela condução do processo, dos argumentos jurídicos, da melhor estratégia para a defesa daquele seu interessado, mas também continua responsável pelos danos, né, que ele venha a causar de forma que se entenda, né, culposamente por conta da sua atuação, do seu exercício profissional. Certo? Essa é a figura do nosso advogado empregado. Então vejam aí que eu trouxe para vocês 3 temas que estão bastante reformados, que são direitos dos advogados, sociedade de advogados e advogados empregados, tá? E aí a gente precisa trabalhar também com alguns temas que são importantes e que também vêm aí, né, nessa incidência, caindo nas provas de forma bastante tranquila, as questões bem vastas, e aí a gente também precisa trabalhar, que é um deles, a relação do advogado com o seu cliente, né? A gente precisa entender que o Código de Ética está cada vez mais cobrado na prova da FGV, e aquele capítulozinho que fala da relação com o cliente, ele precisa estar muito bem estudado na sua cabeça. E essa relação com o cliente, a base dela, que a gente tem que entender, é a confiança, tanto do advogado no cliente, como o cliente no advogado. E essa confiança, ela vai trazer alguns desdobramentos, tá? Em relação ao advogado, o cliente que traz para o advogado aquela causa, o advogado precisa confiar que esse cliente não está lhe colocando, por exemplo, numa lide temerária. Apesar que da lide temerária, eu preciso estar em conluio com o meu cliente, mas eu tenho que me resguardar em relação a isso. Então, eu tenho ali uma relação de confiança também com o meu cliente. O meu cliente, ele está, por conta dessa minha relação de confiança, ele está obrigado a me passar as informações que são necessárias, a me munir com os documentos necessários para poder, de alguma forma, defender
os seus interesses. A partir do momento que o advogado entende que não há ali uma verdade sendo dita, ou de alguma forma que ele não está sendo munido com o que é necessário, quebra-se ali a confiança e eu tenho uma justa causa para a renúncia de mandato. E aí, puxando um pouco o gancho para o nosso estatuto, ao renunciar ao mandato, o advogado ele continua obrigado, ele se mantém obrigado àquela causa, ele se mantém advogado daquela causa durante 10 dias após a comunicação da renúncia, para que o seu cliente possa se organizar, né, nesses 10 dias, já que foi o advogado que decidiu, para que o seu cliente possa se organizar e constituir um novo advogado. Mas, se nesses 10 dias o cliente não precisou usar tudo e se organizou antes desse prazo de 10 dias e constituiu um novo advogado, obviamente que eu não preciso mais estar ali responsável por essa demanda. Até porque, voltando para o nosso código de ética e para a relação com os clientes, eu não posso atuar em um processo onde já haja um advogado constituído. Renunciei ao meu mandato e tenho um advogado constituído, eu saio de cena. Assim como, caso eu nem tenha nenhuma relação com aquele processo e um cliente venha me procurar para que eu atue e eu veja que já tem um advogado constituído, eu estou proibido de atuar naquilo ali. A não ser, e aí as ressalvas, né? Já tem 3 questões sobre isso na prova da FGV, a não ser que haja ali uma situação de urgência ou um motivo justificado. Como motivo justificado é algo muito subjetivo, e a urgência, apesar de subjetiva, a gente consegue visualizar de uma forma mais coerente, o que acontece? As questões vão cobrar situações bem emergenciais, risco de vida, algum problema de saúde, algo que justifique a procura daquele advogado, tá? E o uso do advogado num processo onde já existe um colega constituído. Então, resumindo, eu não posso atuar em um processo onde já haja advogado constituído, a não ser que exista um motivo justificado ou uma urgência que me autorize a trabalhar naquele processo. Havendo essas 2 ressalvas legais, tá? Eu não preciso pedir autorização para o meu colega, eu não preciso comunicar nada, eu entro, atravesso uma petição e pratico o ato, tá certo? E aí, o cliente com o colega anterior irão se resolver em relação à revogação, subestabelecimento com reserva, subestabelecimento sem reserva de poderes. E já entrando nesse tema, que eu sei também que gera bastante dúvida para vocês, quando a gente fala em subestabelecimento, a gente tem que entender que eu posso estar acrescendo em números de advogados aquele processo ou diminuindo. E aí, olha só, aquele início da nossa conversa, da relação com o cliente, a gente tem ali como premissa máxima a confiança. Se o seu cliente confia em você, você pode chamar um colega para atuar junto com você, sem sequer comunicar ao seu cliente, sem pedir autorização para o seu cliente. Isso é uma prerrogativa sua. E você se resolve com o seu colega em relação a honorários. Também o seu cliente não tem nada a ver com aquilo, né? Esse é o subestabelecimento com reserva de poderes. Você se mantém no processo e chama um colega para atuar. No entanto, quando você se retira do processo em um subestabelecimento sem reserva de poderes, aquele seu cliente que confiou em você, no seu trabalho, vai agora ser representado por uma outra pessoa que ele precisa anuir, que ele precisa concordar, que ele precisa lhe autorizar a fazer esse subestabelecimento sem reserva de poderes. Seja uma comunicação, seja o que for, há a necessidade de comunicação do seu cliente e a anuência dele, para que você possa subestabelecer sem reserva de poderes, tá? Esse subestabelecimento sem reserva de poderes, como eu falei para vocês, é a retirada do advogado que antes estava no processo e a substituição por um outro advogado. Esse efeito prático de saída e entrada de um novo advogado é muito parecido com a renúncia que a gente acabou de falar. Eu renunciei, saio e espero que outro entre. Também é muito parecido com a revogação, quando o meu cliente revoga os meus mandatos, revoga os meus poderes, revoga a minha procuração e coloca outro advogado naqueles autos, tá? Mas há aí uma diferença de instituto, porque no subestabelecimento sem reserva de poderes, eu passo para um outro advogado e me resolvo em honorários com esse outro advogado. Meu cliente não tem nada a ver com isso.
Na revogação, quando o cliente revoga, eu já vou ter aí todo um outro cenário. Revogou por quê? Porque eu dei motivo, meus honorários podem estar comprometidos. Revogou sem eu dar motivo, porque ele quis realmente trocar, meus honorários podem estar preservados. A mesma coisa acontece comigo, que renuncio ao meu mandato. Se eu renuncio porque o meu cliente deu causa, lembra a não entrega de documentos, a falta de verdade? Ele deu causa, meus honorários estão preservados. Estou renunciando por vontade minha, sem que meu cliente deu causa, meus honorários podem estar comprometidos. E quando eu falo podem estar comprometidos, eu estou me referindo a uma possibilidade, né? E aí a gente precisa analisar o pai de todas as relações jurídicas advocatícias, que é o contrato de advogados. Se você tem um contrato de prestação de serviço advocatício, nesse seu contrato vai estar dizendo como que aquilo ali se resolve. O que o nosso estatuto faz pela gente é apenas uma ressalva. Você tem seus honorários preservados naquilo que foi serviço prestado. Então, se eu estou ali num processo em que eu deveria tramitar até o STF e só tramitei até a inicial, não fiz instrução, não fiz razão final, não fiz apelo, não fiz recurso especial, nem extraordinário, nada, eu tenho ali uma parte do processo apenas sendo cumprida, uma parte do contrato sendo cumprido. Meus honorários serão proporcionais àquilo ali em que houve prestação de serviço. É a única coisa. Assim, é proporcional em quanto, né? Proporcional em quantos por cento? Como é que eu fico? Vai depender da demanda. E por conta disso, a grande vantagem de ter um contrato de honorários advocatícios bem feito. E havendo confusão, como é que eu resolvo? Vamos lá. Se a sua confusão for com um colega, gente, isso tudo é prova, tá? Isso tudo é texto de lei. Se a sua confusão for com um colega, em relação ao subestabelecimento com reserva ou sem reserva de poderes, por exemplo, em que o advogado precisa se definir com o outro advogado no que diz respeito aos honorários, se o seu problema é com um colega, o Tribunal de Ética e Disciplina tem competência para tentar mediar esse conflito entre advogados em referência a honorários advocatícios, tá certo? Mas se o seu problema é com o seu cliente, eu posso até tentar mediar, mas se for judicializado, o juiz ele vai definir esses honorários por arbitramento. E aí, uma alteração no teu código. Eu falei de honorários um pouquinho, né? Lá no comecinho, quando eu falei de sócio, quando eu falei de associado, quando eu falei de empregado, e eu retomo aqui novamente. Nesse momento em que você tem um problema em relação ao valor a receber de honorários com o seu cliente, você vai precisar entrar com uma ação de arbitramento de honorários. Antigamente, a redação do nosso código, do nosso estatuto, ela dizia que o juiz ele deveria estabelecer os honorários num patamar mínimo referente à tabela da OAB. Esse artigo foi alterado e hoje o nosso parâmetro não é mais a tabela da OAB. O nosso parâmetro é o CPC, lá no artigo 85, onde os honorários vão ser arbitrados de acordo com o trabalho desempenhado pelo advogado. Esse trabalho desempenhado pelo advogado, ele vai ser analisado no processo para poder definir quanto que vai ser o arbitramento desses honorários, tá certo? Não tenho mais a necessidade de se manter a tabela mínima da OAB, pode ser inclusive mais do que isso, tá? Mas desde que seja proporcional ao serviço que foi prestado. E vejam que proporcional ao serviço que foi prestado não é a demanda como um todo, são os atos que foram praticados. Então, esse valor, por mais que a gente tivesse antes a tabela da OAB com um patamar mínimo, ele pode ser agora inferior à tabela, justamente porque é proporcional à prestação do serviço, né? E se eu não cumprir uma demanda inteira, eu não posso receber o valor integral, né? Vai aí participar, definir um pouco sobre aquilo que eu pratiquei ou deixei de praticar, tá certo? Esses honorários, eles podem ser ainda, falando um pouco de honorários, né, que sempre caem em prova, assistenciais, que são aqueles honorários que são propostos nas demandas coletivas, né, onde a gente tem ali uma atuação nas ações civis públicas, por exemplo, nas ações onde a gente tem organizações, né, não governamentais, aquele advogado que está atuando, ele pode, nessa ideia de assistência, receber também honorários advocatícios, tá? Desde que a gente tenha aí
o cuidado de perceber a questão. Se a questão estiver falando de fundos vinculados, como por exemplo o Fundeb, precisa-se ter muita cautela em relação a isso, porque uma ação civil pública questionando honorários de Fundeb proíbe o destaque de honorários de advogados, tá? Porque aquele valor é um valor de fundo vinculado, que é usado exatamente para a educação ou qualquer outro fundo, tá? Eu não posso usar esse valor para pagar honorários de advogado. Há uma proibição legal para isso atualmente no nosso próprio estatuto, tá certo? Então, aí envolvendo um pouco mais de honorários. E quais são os outros tipos de honorários que eu posso comprar, que eu posso cobrar, né? Existe o honorários que é o chamado cota litis, que é aquele honorário que eu vou cobrar em relação ao resultado, né? Que é o êxito, que a gente chama. Esses honorários, esse valor que o advogado vai receber, ele não pode ser superior ao proveito econômico do cliente. Então, eu tenho que estar sempre atento àquela margem de 20%, 30% que estão ali, para poder não extrapolar o proveito econômico do meu cliente. Por quê? Porque esses honorários que são fixados em êxito, muito embora eu tenha ali uma margem, ele vai ser somado com o sucumbencial. Veja que você ganhou a demanda para estar recebendo esse êxito. E se você ganhou a demanda, você recebe o êxito e a outra parte lhe paga sucumbencial. Unindo isso daí, eu não posso ter um proveito econômico maior do meu cliente. Então, eu preciso ter essa margem aí de segurança para não ter perigo de poder estar ultrapassando esses valores de balizas, né, que o nosso Código de Ética e o Estatuto traz para a gente, tá certo? Outros honorários que a gente pode ter são os honorários fixados no recebimento de bens. Esses são excepcionais. Para que eles possam ser válidos, eu preciso de um contrato escrito, descrevendo de forma pormenorizada que bem é aquele. Seja esse um bem móvel, seja esse um bem imóvel, seja esse um semovente, tá? Eu preciso dizer que é o imóvel localizado na rua tal, fundo tal, papapá, matrícula tal, o móvel tal, 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 se for um carro, placa, registro, tudo. Se for um semovente, é a vaca, filha da vaca tal, com o touro tal, para poder ter isso aí realmente registrado de forma que eu consiga individualizar que bem é esse daí, tá? Então, eu tenho que ter um contrato escrito para que os meus honorários, quando recebidos em bens, sejam realmente válidos, tá certo? Esse meu contrato, ele vai me permitir ainda, pessoal, uma execução mais rápida, mais célere. Se eu acostar esse meu contrato numa execução, por exemplo, dentro da demanda que eu estou representando o meu cliente, um divórcio, por exemplo, na hora da partilha, o juiz ele pode mandar destacar aquele valor de honorários que lhe é devido para que você receba, tá? E o seu cliente vai receber aquele valor ali, que vai receber a partilha menos aquele valor que foi destacado para você. Ou seja, não passa para as mãos do seu cliente a partilha completa para depois ele lhe repassar. Você está ali resguardado no que diz respeito aos valores, né, de honorários que você teria pactuado com seu cliente, desde que você apresente um contrato escrito prevendo aquilo ali. E outra coisa que é importante no nosso contrato, se nós estivermos representando um cliente que porventura tenha o seu patrimônio bloqueado, né, valores, bens, o que for bloqueado, você pode pedir o desbloqueio, tá? Até 20% para poder pagar os seus honorários. Olha só a importância que o contrato tem para a gente, né? Porque isso aí também é uma correção que foi feita agora em 2022. Muitas vezes eram criminalistas que saíam de alguma forma prejudicados, ou tributaristas, ou advogados do direito empresarial, que tinham o seu cliente com o patrimônio todo bloqueado e não conseguiam receber os seus honorários. Hoje, apresentando o contrato, você consegue ter uma parte desses bens desbloqueados para pagar os seus honorários. Assim, esses meus honorários ultrapassarem aquilo ali, aí você vai aguardar a liberação desses bens para poder receber, né? Não pode liberar tudo, mas 20% daquele patrimônio que foi bloqueado pode ser liberado para custear aí os honorários dos advogados, tá? Muitas alterações, né, pessoal, como vocês perceberam, a gente tem aí várias alterações agora em 2022, muita coisa nova, e aí a gente precisa ter essa atenção real, né, para que você não caia aí em nenhuma pegadinha. Dê uma lida, pegue essas alterações, nem que seja só para ler elas, tá? Geralmente a FGV traz isso daí. E aí, falando um pouco mais de alterações, lembrando que a gente teve algumas alterações também em 2018,
outras em 2016, outras em 2020. E existe uma em 2020 que já foi cobrada 2 vezes. E aqui eu entro em um outro tema, que é o processo administrativo disciplinar, tá? Essa parte de infração, a gente vai ter, a partir do artigo 34, 29 dispositivos que prevêem infrações, deveres que o advogado deve, né, cumprir. No entanto, qualquer outro dever que esteja, por exemplo, no Código de Ética, como publicidade, que esteja, por exemplo, no regulamento geral, como a parte de inscrição de sociedade de advogados, também geram infrações. Essas infrações, elas podem ser punidas, tá, com algumas penalidades, com algumas sanções. Nós temos 3 sanções principais e autônomas: a censura, a suspensão e a exclusão. As cenas são 4, tem a multa. A multa, ela não é autônoma, ela vai estar sempre cumulada, ou com censura ou com suspensão, porque a multa, ela é uma modalidade de agravamento daquela sanção, tá certo? Que eu vou analisar dentro daquela lógica do direito penal em relação à primariedade, a serviço relevante, a todos os fatos que foram levados em consideração, a gravidade da infração, eu posso estar aí agravando com essa multa. A multa, ela pode ir de 1 a 10 anuidades, tá? Mas ela só pode ser acumulada com censura e suspensão. Ela não é acumulada com exclusão, porque exclusão é a penalidade máxima. E uma pegadinha que a FGV adora fazer com você é colocar situações gravíssimas que devem ser agravadas na penalidade com multa, e ela coloca como se aquilo ali fosse exclusão. Pessoal, só existem 3 hipóteses de exclusão. Primeiro, falsa prova para inscrição, ou seja, não era nem para você ter se inscrito, então você vai ser excluído. E as outras 2 hipóteses também se relacionam com a inscrição, que é a prática do crime infamante e o reconhecimento da inidoneidade moral. A idoneidade moral, ela é um requisito para inscrição. Se você perde ao longo da sua carreira de advogado a sua idoneidade, você tem que ser excluído, tá? E o crime infamante, ele é uma hipótese de inidoneidade presumida. E esse crime infamante, ele nada mais é do que aquele crime que repercute gravemente na sociedade. Não necessariamente será um crime hediondo, tá? Pode ser um crime, inclusive, de menor potencial ofensivo, mas que houve aí uma repercussão muito grave, muito forte, e por conta disso é reconhecido como algo muito prejudicial para a classe dos advogados. Então, nessas 3 hipóteses, falsa prova para inscrição, crime infamante, que precisa ser dito para você não vai estar tirando conclusão na hora da prova, foi um crime infamante, né? E a ideia da inidoneidade moral, essas 3 hipóteses gerarão a exclusão desse advogado. Para ele ser excluído, eu preciso de 2/3 do Conselho Federal, tá? 2/3 do Conselho Federal para que ele possa ser excluído. O restante, censura e suspensão, é a maioria de membros mesmo, tá? E as hipóteses de censura e de suspensão estão descritas lá no artigo 34, de suspensão do artigo 17 ao artigo 25, tá? E censura, gente, do inciso 1º ao inciso 16 e qualquer outro dever que esteja no Estatuto, no Código de Ética ou no regulamento. Se eu tiver uma conduta que pode ser punida com censura, e tá aqui a minha observação da novidade que foi trazida em 2020, que já foi cobrada 2 vezes na OAB, tá? E não houve ali uma repercussão muito grave em relação àquela infração, o advogado, ele pode firmar um termo de ajuste de conduta, que é um TAC, tá? Esse TAC, ele é celebrado junto ao Tribunal de Ética, o processo é arquivado e tá tudo ok, certo? Essa possibilidade é para as penalidades, para as infrações punidas com censura e que não haja grave repercussão para a classe de advogados. É uma tentativa aí de diminuir o peso, né, de alguns processos administrativos disciplinares que acontecem muitas vezes até mesmo por mal entendidos entre o advogado e o cliente, né, que podem gerar, ou até desinformação do próprio advogado, que pode gerar aí uma mancha, né, na sua carreira profissional, justamente porque essas penalidades, elas ficam registradas no teu assento funcional, elas servem de reincidência. Se, por exemplo, você tiver 3 vezes a penalidade de censura, você vai ser suspenso, né? Se você tiver reincidência ali na suspensão, você pode ser excluído, e aí a gente tem essa preocupação de permitir que você tenha a possibilidade de fazer um termo de ajuste de conduta, né?
Arsene, se eu tiver uma penalidade, se eu tiver sido punido, o que é que eu faço? Depois, eu fico para sempre com isso registrado? Não, existe o Instituto da Reabilitação. A reabilitação, ela apaga a tua ficha corrida, né? Essas infrações que são registradas no teu assento funcional. E a reabilitação, ela tem alguns requisitos. Primeiro dele, você tem que passar 1 ano da aplicação da pena. A censura, a aplicação é o registro, a suspensão é o cumprimento do tempo de suspensão e a exclusão é o registro. 1 ano após o cumprimento dessas penas, o que vai acontecer? Você prova bom comportamento, tá? E pede a reabilitação. Se você conseguir essa reabilitação, que é discricionário, não é algo vinculado, vai ter que ser analisado pelo conselho, você retoma a condição de primariedade dentro da OAB, tá certo? Isso aí é possível, tá? Mas precisa passar por um processo administrativo para poder ser reconhecido. Caso essa sua infração seja também um crime, se for também um crime, você precisa primeiro se reabilitar penalmente para depois pedir a sua reabilitação na OAB, tá? E aí provavelmente, né, esse ano de espera da sanção administrativa da OAB já vai ter passado por conta da reabilitação penal, que geralmente leva mais tempo do que isso, né? E aí você já vai poder pedir, após a reabilitação criminal, a sua reabilitação no âmbito da OAB, tá certo? Prescrição, 5 anos do conhecimento oficial do fato pela OAB. Ela tem que ter reconhecido oficialmente, não é por uma notícia no jornal, não é por ouvir dizer, é uma comunicação oficial de que houve a prática daquela infração. Contando dali, eu tenho 5 anos para prescrever. Essa minha prescrição, ela pode ser interrompida por julgamento, né? Ou por a interposição de algum recurso, aí eu tenho a interrupção dessa prescrição. E se o meu processo, uma vez instaurado, ele passar mais de 3 anos parado, sem nenhum despacho, sem nenhuma decisão, eu tenho ali a prescrição intercorrente. E aquela pessoa que deu causa a essa paralisação, aquele conselheiro ou aquele servidor responsável que deu causa àquela paralisação, ele pode ser responsabilizado. E falando nessa responsabilidade, vamos falar aqui de um último dever do advogado, que é o sigilo profissional. O advogado, ele tem dever de manter o sigilo profissional na sua relação com o cliente. E se ele estiver atuando na OAB, por exemplo, no processo administrativo disciplinar, a esse sigilo também se mantém ao desempenho da sua função como membro da OAB. Então, um advogado, por exemplo, que é conselheiro, ele está ali analisando processos administrativos disciplinares que são sigilosos e esse sigilo cumpre também a ele ser mantido naquele momento de julgamento, de análise do processo. Então, como o processo administrativo disciplinar é sigiloso, aquele que está em contato com o processo administrativo disciplinar, ele tem o dever de manter o sigilo sobre os fatos que estão ali sendo analisados por ele ou em um julgamento, né, na Câmara ou no próprio Conselho ou no Tribunal de Ética, ok? Esse sigilo aí, ele não pode ser quebrado, nem se o seu cliente autorizar, porque é algo que envolve em ordem pública, é uma determinação legal que não pode ser convencionada, tá? E deve ser cumprida pelo advogado sob pena de sanção, e a sanção para quebra de sigilo é censura, podendo ser agravada aí com multa, tá certo? Bom, pessoal, em resumo, era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, muitas alterações, muitas novidades legislativas, mais uma vez, não deixem de analisar isso daí. A gente trouxe aqui os principais temas, aqueles que são mais cobrados e, obviamente, focando naquilo que caiu nas últimas provas, naquilo que é novidade legislativa. No mais, eu só te desejo aí toda boa sorte do mundo, dê uma lida, né? Veja aí os resumos dos nossos esqueminhas, analisem as questões das últimas provas e vá com tudo em busca da sua vermelhinha. Até mais!